O livro é o livro de Hebreus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O livro hebreu, o capítulo é o 12. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler talvez alguns versículos aqui. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do qual tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça. E nos exercitados por ela. Digam graças a Deus, podeis sentar, louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente possa compreender essa escritura, desse contexto, primeiro preciso termos uma consciência. Para que propósito Deus nos gerou? Deus nos gerou, o apóstolo São Paulo diz que era para louvor e graça de sua glória. Então precisamos ter consciência que Deus nos gerou para cumprir um propósito. O propósito de Deus é fazer-nos chegar aonde Ele determina que chegamos. Aleluia. Então esse é o propósito de Deus, fazer nós chegar aonde Ele promete chegar, aonde Ele diz que é para chegar, e assim Ele nos ajuda a chegar. Precisamos ter essa consciência. Jesus, Ele disse, João escreveu o capítulo 15, versículo 10 e 11, Ele diz: se permanecerdes guardando os meus mandamentos, eu permanecerei em vós,
E ele vai decorrendo, ele diz: assim como eu guardo meu Pai permanece em mim, para que vocês tenham gozo, para que vocês tenham alegria. E eu sei que todos nós queremos muito de Deus, nós queremos ser muito abençoados, nós queremos viver uma vida, a vida que Deus promete para nós, e nós queremos ela, não é verdade? Porém, a questão não está no que Deus nos promete, no que Deus nos fala. A questão está na nossa consciência para obedecer o que Ele diz. Aleluia. Precisamos ter essa consciência. Ter essa consciência que Ele nos fez para esse propósito. Nós vemos aqui nesse contexto, Ele cita a nossa condição e cita Jesus como exemplo, autor e consumador da fé. E quando nós ouvimos essa palavra, Jesus, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, a gente não para, às vezes, para imaginar, para pensar o sentido do que está sendo dito, o que significa. E a palavra tem esse mistério, a gente procurar saber o que é o sentido e o significado. Vou citar um celular que o dedo não para de coçar. Vou citar uma via aonde tem placas. A placa, ela tem sentido e significado. Vamos dizer que a placa é atenção, tem um sentido. O sentido é alerta. Se a placa diz pare, ela tem um significado, perigo. Assim também é a palavra de Deus. Ela tem sentidos e significado. E Deus, Ele tem o maior interesse, aleluia, de fazer na nossa caminhada a maneira mais fácil para se alcançar aquilo que Ele promete e aquilo que nós desejamos. Pastor, e como é que Deus, aqui dentro desse contexto, citando Jesus como um exemplo, que Ele é o autor e consumador da fé, é fácil de nós entender o que Deus vai dizer para nós. No versículo 2, olhai para Jesus, autor e consumador da fé, pelo pelo gozo que lhe estava proposto. Qual era o gozo que Jesus tinha sido proposto para ele? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A proposta de Deus era retornar Jesus à glória. Então, o objetivo de Jesus para com Deus era guardar o que Deus ensinava para ele, orientava ele, e ali ele fazia aquilo, não aquilo que o celular está mostrando, mas fazia aquilo que Deus estava orientando. E por essa razão, ele, usando a fé e praticando essa fé, ele estava proposto chegar aonde Deus tinha determinado. Isso é o sentido e o significado. Agora vamos entender o que esse contexto ele está explorando e como é que Deus vai nos ajudar a retomar uma caminhada, a fazer a coisa certa, a tomar a direção correta, a estar em obediência. Como é que Deus faz? Disciplinando. Deus nos ajuda disciplinando. Porém, eu preciso ter consciência para saber que disciplina eu vou querer de Deus. Se eu vou querer uma disciplina pacífica, ou se eu vou querer uma disciplina punitiva. Qual é a disciplina pacífica? Ele diz o exemplo. Ele diz que ele mostra o pai terreno. Creio que vocês tiveram e têm os seus pais.
E os pais terrenos, ele pune o filho, corrige o filho, e nós veneramos, adoramos, amamos nosso pai. Ele disse: por que Deus disciplina e é o pai dos espíritos, quer dizer, de toda a vida, e nós não admiramos, nós não adoramos, nós não reverenciamos, porque Ele está nos disciplinando? Aleluia! Então ele pega o padrão humano e um padrão divino. Essa disciplina pacífica, ela é pela palavra. É o Espírito Santo tentando lhe convencer a você ter uma atenção ao que Deus está falando, e não ter uma atenção àquilo que você está querendo ver no momento. Deus é a disciplina pacífica. Ele está tentando lhe convencer. Mas quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo tentando trabalhar na nossa vida, para fazer Deus, fazer nós chegar onde Ele quer cumprir um propósito, aí vem a disciplina punitiva. Quem já passou por alguma coisa que dizia: se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido assim? Alguém já passou por isso aí na vida? É a disciplina punitiva. Deus, na sua onisciência, Ele permite que, porque você não ouve a voz do Espírito Santo na pacífica, então Ele deixa você quebrar a cara. Aleluia! Ele deixa a pessoa quebrar a cara, que é a punição, é a disciplina da punição. Eu lembro quando eu era jovem, criança, eu estudava, e naquele tempo a escola, a professora não tinha a atitude de hoje, o cuidado de hoje. Tinha antigamente a palmatória. E a professora, por eu ser um garoto de boas notas, ela dizia para mim: Epitácio, meu filho, não faça por onde eu lhe bater, não faça por onde eu dar umas palmatoradas em você, porque você é muito inteligente, você tira nota boa. É diferente das outras que não tem interesse, chega aqui para brincar, eu preciso corrigir de palmatória. Você é diferente. Então ela chamava pacificamente. Mas se eu não obedecesse, ela corrigia com a palmatória. O cabra chegava em casa com as mãos inchadas. Meu pai também, quando me corrigia, me açoitava, ele dizia: eu estou batendo em você, meu filho, por causa disso. Se apanhou por causa disso. Mas antes ele chama atenção, o pai chama atenção dos filhos. É isso aqui o que Deus está falando conosco, que Ele nos disciplina não é porque está com raiva, não é porque não está gostando, não é por essas razões que você possa imaginar. Deus está nos corrigindo porque Ele sabe que nós temos potencial para fazer melhor, para melhorar, para viver em melhores condições, para ter uma vida mais confortável. Aleluia! Deus está nos disciplinando justamente porque Ele olha para nós e vê a nossa potência, e Ele sabe que nós temos condições, e o que está atrapalhando é a desobediência. Aleluia! O que está atrapalhando é não cumprir aquilo que Ele está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos um propósito de se cumprir na nossa vida, não só aqui na terra, de ter uma vida prometida por Jesus, a vida de qualidade, mas também ter a vida eterna. E tudo começa aqui. O processo nós estamos no processo. Um processo de melhora, um processo de melhoria, de acabamento. Aleluia. Deus olhando para nossas limitações, Deus olhando para nossas imperfeições, Deus olhando para o nosso pecado. Por isso que Ele diz que nós deixamos o embaraço que está tão perto, o embaraço do pecado está tão perto, Ele está advertindo. Quem de nós não percebe aquilo que está próximo de nós, que a gente vê que não é errado, é pecado? A gente percebe.
Aleluia. Nós não somos pegos de surpresa. Deus nos adverte. Então Ele vê as nossas limitações. Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Mas Ele vem com a palavra dada pelo Espírito Santo para nos disciplinar pacificamente. Aleluia. E o que Ele está dizendo, que nós devemos ter consideração, o modelo de vida que Jesus viveu. Que Jesus, para sentar à destra de Deus, Ele suportou a cruz. E Ele diz, e eu estou falando isso, que é para você não entrar em desânimo no seu ânimo. Quando você estiver passando por um problema, quando você estiver passando por uma luta, não desanime, aleluia. Esqueça o problema, esqueça a dificuldade, no sentido de lembrar que Deus está trabalhando em seu favor. Aquilo é momentâneo, aquilo é passageiro, mas o que Deus está prometendo para você é eterno, é vigente todos os dias, aleluia, glória a Deus. Então Jesus, para que ele pudesse sentar à destra de Deus, no trono de Deus, Paulo escreve aos Filipenses 2:8, que ele se ausentou de todo, se fez humanamente, ele se fez humano, e enfrentou, negando a si mesmo, enfrentou a morte de cruz, aleluia. Todos nós temos um objetivo na vida, assim como Deus pôs para Jesus, e Jesus cumpriu a risca, e agora Ele está dando para nós Jesus de modelo, que nós devemos olhar para Ele, que é autor e consumador da fé, que passou os perrengues que Ele passou, mas a fé dele não esmorecia para fazer cumprir até mesmo o momento de dor que Ele sofria. Até mesmo no momento de isolação, de abandono, de traição, a fé dele continuava conduzindo ele para frente, aleluia, fazendo ele cumprir aquilo que Deus determinou para ele, porque estava proposto para ele um trono, aleluia. A nós também está proposto, aleluia, uma eternidade, e nós não podemos deixar ser cesseado, paralisado por as coisas daqui da terra, não. Por isso que Paulo diz, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que as coisas desse tempo presente não dá para comparar com a glória que há de manifestar em nossas vidas, aleluia. E isso é grandioso demais, irmão. Então a nossa vida, dentro desse propósito de Deus para nós viver, requer disciplina. E a disciplina vem a partir de Deus. A partir de Deus, Ele nos disciplina. Agora, como é que eu vou encarar isso? Vou encarar essa disciplina, aceitar ela pacificamente, ou vamos pela punitiva? E nós sabemos que o texto aqui diz que a disciplina, há momentos, quando nós recebemos, não tem alegria nenhuma, não tem gozo nenhum. Quantas pessoas sentadas aí no banco da igreja não já ouviu uma palavra que machucou, que feriu, que doeu, que foi de encontro com a realidade do que você está vivendo? Deus falando pacificamente, mas doeu, aleluia, machucou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aumentou o grau, mesmo sendo pacífico, ele aumentou o grau de fala, aleluia. E se não se despertar, vem a punitiva. Dessa só se livra quem obedece. Ele diz, considerar aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo. Considerai. Olhe, Jesus, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir os mandamentos, como João escreveu, ele disse, guarda o meu mandamento e eu estou em vós, assim como eu guardei do meu Pai esteve em mim. Digo isso para que você tenha o meu gozo, tenha a minha alegria, e você possa permanecer em alegria, aleluia. E nós sabemos, irmão, que hoje em dia os crentes é muito triste, muito crente é triste. Mas é triste porque quer viver um evangelho água com açúcar. O evangelho é poder de Deus.
ainda que a palavra nos exorte, a palavra vai com o poder a nosso favor. Não vai só dando a direção, vai com o poder de ação. Louvado. Então, considerai aquele que suportou contradições de pecador contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo do vosso ânimo. Então, quando você não entende isso, não tem essa consciência que você é alvo de um propósito de Deus, você fica mimado. Nós precisamos ter maturidade espirituais, aleluia. Nós precisamos crescer espiritualmente. A igreja de Corinto, Paulo disse: eu venho falar com você, já é a terceira vez que eu falo com você, mas eu só posso falar como carnal, eu não posso falar espiritual, porque é menino, é crente menino, aleluia. Crente menino, crente sem maturidade. Nós precisamos ter maturidade, aleluia, glória a Deus. E a única forma de adquirir maturidade é ouvindo Deus, é não sendo impulsionado a fazer a nossa própria vontade, as nossas decisões, fazer pela nossa lógica. Eu vou tirar essa caixa e vou botar aquela outra caixa, porque eu acho que aquela outra caixa é melhor. Eu vou tirar isso daqui e vou botar. Não se funciona no reino de Deus. Aleluia. Tudo tem que passar pelo crivo de Deus, se você quer se dar bem. Não seja precipitado. Toda vez que eu vou contar um testemunho, a gente precisa ter muita maturidade. Eu estava reservando um dinheiro para um objetivo meu, uma necessidade. E como houve uma necessidade que eu imaginei ser mais necessário do que a própria minha, ainda que não fosse minha, eu fui consumindo essa reserva. E eu tenho uma pessoa querida que eu percebi pela nossa conversa que ela estava passando uma necessidade. E eu disse para Josilda: bem, eu tenho um X em real, eu vou dar a metade para essa pessoa, vou dar para ela, dar esse valor para ela. E Josilda disse: talvez ela nem receba. Eu disse: não, na forma que eu vou dar, não tem como não receber, porque a minha intenção era dar sem me identificar que era eu ia dar. E nós conversamos, e eu fui orar ao Senhor. Jesus, eu senti no coração, eu vi meu irmão por essa necessidade, me doeu, tive compaixão. O Senhor teve compaixão de mim, eu também estou me compadecendo dele. Eu sei abrir mão de mim, das minhas coisas para os outros, eu sei, graças a Deus. E eu orando, sabe o que Deus falou comigo? Não é o seu momento de fazer isso por ele, porque você vai precisar mais que ele. Na semana seguinte fui para Aracati, o carro quebrou. Depois que quebrou Aracati, veio para cá, deu um consumo 3 vezes mais do que o valor que eu ia dar para ele. Aleluia. Aí hoje eu disse para essa pessoa, eu contei o testemunho para essa pessoa e disse: agora eu creio que sua situação, Deus vai tomar a dianteira, porque eu ia fazer essa parte, Deus não permitiu. Se Deus não permitiu, é porque o que eu ia fazer não dava para resolver o seu problema, mas Ele vai fazer para resolver. Eu acredito, aleluia. Então é preciso ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas como é que eu vou ser sensível à voz do Espírito Santo se eu não paro para ouvir? Que eu sou carnal, que eu sou impulsivo, tomo decisões apressadamente, eu não paro para analisar, eu vou, e no final o prejuízo se torna maior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que o cristão tenha essa consciência. Como era que Jesus fazia? Jesus orava. Lembra quando ele foi orar
enfadado, cansado, Senhor, tire de mim esse cálice, se for possível. Era uma coisa que ele podia abrir mão. Senhor, mas se não for possível, faça a sua vontade. Aleluia. Olha bem, irmãos, o que é estar disposto, o que é que está disposto a ceder para Deus. Se for possível, tire de mim esse cálice, mas se não for, deixa eu cumprir a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. É preciso, irmão, a gente ter essa consciência. Aqui, Deus tem nos disciplinado pela palavra. A questão não está na disciplina que Ele está me dando, a questão está que eu não estou dando ouvido ao que Ele está me dando. Eu não sei dizer a porcentagem da igreja que não ouve a Deus. Eu não sei dizer a porcentagem, mas é muito grande a porcentagem dos crentes que não ouvem a Deus. Crente ouve homem. Irmão, Deus está mandando eu dizer, aí você vai crer. Mas aquilo que Deus está falando por meio da palavra e alcança a verdade da sua vida, essas o crente não dá valor. Aleluia. Descarta. Não recebe. Não tem ponderação naquilo que Deus falou. Aleluia. Aí vem, a disciplina foi pacífica, mas vou esperar a punitiva. Aí a punitiva vem, aí começa a quebrar o cabo pelas pernas. Ah, mas eu não sei. Vou lhe dizer um segredinho para vocês. A orientação do pastor é muito importante para a sua vida. Há um tempo atrás, grande maioria dos irmãos, das irmãs, conversavam comigo, pediam orientação. Eu não dou orientação de mim, eu vou para a Bíblia. Aí é que está a questão. A Bíblia tem a resposta pacífica. Eu dou a palavra pela palavra, aí essa palavra não serve. Porque se eu desse de mim mesmo, dizendo, não, faça assim, faça assado, faça assim, faça dessa maneira. O pastor mandou fazer, eu vou fazer. Até parece que é um sentido de obediência, mas nem é. Aleluia. E hoje eu vejo a igreja não participa. Para me orar, para me dar como direção. Vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos olhar aqui o que a Bíblia diz em relação a isso. Está aqui. Ah, mas eu tenho que fazer desse jeito. Parece mais Naamã. Naamã que acreditou no profeta, que eu vou lá, eu levo o carro, foi lá no profeta e disse, profeta, eu pensava que o profeta ia fazer uma oração. Aí o profeta diz, vai ali no rio, se lave ali. Rapaz, mas o profeta mandou entrar nessas águas sujas lá onde eu moro, com tanta água limpa. Aí um dos seus servos disse, Senhor, se fosse você fazer uma coisa de bravura, você faria, né? Era? Por que você não faz a coisa simples? Por que você não faz a simples? Aí ele foi, entrou na água e mergulhou 7 vezes, simples. E o milagre aconteceu, aleluia. Nós esperamos de um Deus que Ele seja mágico, e Deus não é mágico. Deus opera milagres se for necessário, mas debaixo da obediência daquilo que Ele está nos disciplinando. Aleluia, glória a Deus. Você quer viver bem? Você quer alcançar seus objetivos? Alcance pela palavra de Deus. Cumpra aquilo que Ele está lhe orientando. Quando Ele disser pare, pare. Quando Ele disser vá, vá. Quando Ele disser não faça,
Olha, irmão, porque nós não podemos se deixar guiar nem pelo coração, nem pelas emoções. Você já pensou? A forma que eu entendi ajudar essa pessoa era um ato generoso, irmão. Um ato maravilhoso. Estou abrindo mão de uma parte que eu deixei que era minha, eu abrindo mão para dar. Deus quer que faça isso, não quer? Mas Ele quer diante do tempo determinado, o tempo certo. E quando eu orei, Deus, não, você não dê não, não é seu tempo para dar não. Não é seu tempo para você fazer isso. Você vai prezar mais do que Ele. Aleluia. Aracati, toma, o carro quebrou. Vim para tabuleiro, um salcedo de despesa. E glória a Deus, porque eu ouvi a voz. Talvez alguns de vocês não tenham parado para ouvir Deus. Senhor, eu tenho uma coisa para resolver. Senhor, vou ficar atento se eu falar. E fica atento. Uma palavra, uma conversa, um louvor, que Deus vai dar direção. Deus vai dar direção. Ele não deixa de falar. Ele vai trazer a direção. Agora acontece que o crente anda pelo sentimento, pela vista. É melhor fazer assim. Aí vai lá para cima. Vai para cima e não dá certo. A tendência é dar errado. Aparentemente dá certo. Depois você vai ver que foi nada bom. Aqui na igreja eu tenho reparado algumas coisas, algumas vezes, que as pessoas comentam comigo. Aí eu disse, não, assim não, faça assim não. Mas a pessoa vai e faz. Não do jeito que eu queria dizer, mas do jeito da pessoa. Aí depois chega, começa a contar para mim, mas pastor, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Porque não tive direito nem de falar. Então, tenha consciência. Deus, Ele nos disciplina, nos corrige, porque Ele tem como filho. Agora veja bem, nós que nos denominamos filho, Ele diz, mas se você não ouve a minha disciplina, você não é meu filho. Veja bem, e nessa guerra, nessa luta, nessa peleja, quem vai prevalecer é você ou Deus? Deus. Você é quem se arrebenta. O que é filho não é bastardo. O que é filho, ouve a correção. Ele diz, olha, glória a Deus. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanime quando for por eles repreendido. Fique certo de uma coisa, irmão. Deus nos contraria. Deus nos contraria. Ele faz a gente nos contrariar. Você fique certo disso. Aleluia. Mas Ele faz isso por quê? Porque Ele é mau? Porque Ele quer ver eu quebrar a cara? Não, Ele faz isso porque está permitindo você fazer o que você quer. Ele está permitindo você fazer o que você quer. Você não está dando ouvido ao que Ele está dizendo, então faça o jeito que você quer. Aí vai dar tudo errado. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos ama. Deus nos quer. E Ele quer que se cumpra em nós esse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um testemunho, irmão. Eu já contei algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Houve um seminário em Fortaleza, na Parangaba, e meu pastor disse, você vai comigo.
Lá na minha casa, nós estávamos numa pendura danada de energia para cortar 2 papéis de energia, que você sabe que aqui no interior, antigamente, juntava 3, 4 papéis. Hoje em dia não mais, mas antigamente juntava vários papéis de energia. Hoje a Coelce, o alicate está mais amolado, chega mais cedo. E eu estava com esses papéis de energia preocupado em pagar. O pastor disse: você vai conosco. Você é um obreiro que eu quero que você participe desse seminário. Eu cheguei, conversei com o José disse: vá bem. Eu disse: eu vou arrumar, isso há 23 anos atrás, eu vou arrumar R$50 emprestado, porque é 3 dias, eu ponho emprestado R$50, não para pagar minhas energias, mas para poder ir essa viagem. Aí eu fui essa viagem. Deus tinha falado comigo que eu ia passar por alguns momentos difíceis até eu alcançar o objetivo que Ele tinha dado para mim, no caso, o ministério. Eu já sabia do meu ministério. Ele disse: você vai passar alguns momentos difíceis, mas você seja obediente, que eu sou contigo. Eu peguei R$50, Topic, Parangaba, Fortaleza. Chegamos lá, primeira reunião do pastor com um de gente, a cantina da minha irmã. Mas aqui ninguém tem privilégio de nada, aqui todo mundo come e paga. Quem pedir se assuma, não tem negócio. Estou na mesa mais Anderson, vamos rachar, não. Você paga o seu, eu pago o meu. Acabou. Aí eu chego lá, estou na bancada, numa cadeira, um irmão obreiro aqui e uma irmã, o irmão do lado esquerdo e a irmã do lado direito. E o pastor autorizou o recolhimento das ofertas. Aí disse: irmão, você fica muito atento, que essa hora Deus quer falar. Quer falar com você. Eu não sei o que. Ele quer falar. Então o que Ele falar, cumpra. Eu estou orando. Minha oração era: Jesus, que essa salva não passe nem por perto de mim. Era por aí a oração. Eu tinha um dinheirinho para passar o dia. Eu estou passando. O cara veio com a salva e eu abri os olhos. Aí Deus já tinha colocado de tudo. Eu tinha pego os R$50, tinha trocado para poder facilitar. Aí eu disse, abri a carteira, tirei os R$50, aí tirei uma nota de 5, botei no cantinho da carteira, botei os 45. Eu disse: olha, esses R$5 para de tarde eu fazer um lanchezinho para aguentar para amanhã. Amanhã é outro dia. Botei os 45. O obreiro saiu, andou, olhou para trás, olhou para mim, voltou com a salva, da ponta do banco fez assim em mim, encostou em mim. Entregue tudo. Abri a carteira, tirei os R$5, tem na salva. 50 foi para a salva. A irmã viu, eu tinha comentado com ela, disse: mas meu irmão, você está louco? Hoje é sexta-feira, nós só vamos domingo à tarde. Você pega tudo o que tem e dá. Você vai na conversa do pastor. Eu disse: não, não foi conversa do pastor não. Eu fui numa direção que Deus me deu. Saímos para ir para o almoço. Isso era sexta, hora do almoço. Saímos para a hora do almoço. Chegamos lá, eu me recolho, vou ao banheiro. Eu não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não podia sentar numa mesa com ninguém. Fui para o banheiro. Fiquei lá, um camarada disse: ei, bora para a mesa. Bora, eu pago o seu almoço. Bora. Aí eu fiquei olhando assim para ele. Bora, rapaz, paga o seu almoço. Sentei na mesa com ele, pagou o meu almoço.
Terminou o almoço, nós estávamos prontos para voltar para o seminário. Ele chegou para mim. Aí, para você, uma ajuda para você. E saiu, olhei, R$50. Aleluia. Fiquei, aí lá eu já estava alegre, né? Já tinha feito a vontade do Senhor, já tinha recebido 50 e já tinha almoçado. A janta estava garantida. Quando chegou a tarde, o pastor disse: gente, é o seguinte, a minha irmã vai sortear diante de todas as igrejas que vieram, fazer um sorteio. Cada irmão de cada cidade vai ganhar o resto da semana aqui com ela, merenda, almoço e janta sem pagar nada. Só um. Eu nem me preocupei, já estava com 50 no bolso. Sorteou quem? Epitácio. Aí os 50 saldos do bolso foi para a carteira. Vim embora. Domingo, chegamos na casa do pastor, a esposa dele disse: vá deixar o irmão. Aí ele disse: vá ali, meu filho, deixar ele. Ela disse: não, meu filho não, vá você. Vá você e faça aquilo. Entrei no carro, fomos, quando chegou numa esquina que era perto da minha casa, eu disse: o senhor pode me deixar aqui, você já faz o retorno. Aí ele desceu, aí dizia: tudo bem? Eu dizia: tudo bom. Foi bom, não foi? Foi bom. Aí batia no bolso: rapaz, foi bom. Aí ele disse: espera aí, meteu a mão no bolso: 50. Aleluia. Pega aí, irmão. Na casa, quando eu cheguei lá para pagar a Topic, que esse homem mora ali, ele arrodeou a Topic e disse: vou lhe dizer uma coisa, mas você não diga para ninguém. Pode dizer, seu Zé. Sua passagem não precisa pagar, não. Senti de dar sua passagem. Aleluia. Paguei os 50 que eu pedi emprestado, paguei a energia, não sobrou dinheiro para alguma coisa. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ouvindo a Deus, Ele se garante por nós. Garante. A questão é como ele disse aqui: não desfaleçais. A questão é porque quando acontece alguma coisa, a gente desfalece. E a maneira dele fazer você reanimar é suportando a correção. Você só vai levantar se você estiver disposto para ouvir a correção e suportar. Dá uma de filho. Se não suportar, bastardo. É isso que nós temos que ter consciência. Porque nós, como cristãos, nós nominamos muitas coisas. Nós presumimos muita coisa. Nós presumimos muita. Por isso que Paulo diz: não deixe escarnecer. Deus não se deixa ser enganado. É preciso você ter consciência. Não é à toa que Pedro escreve dizendo: se nós que somos salvos, nós que somos salvos, nós que aceitamos Jesus e somos salvos, se não cumprir aquilo determinado por Deus, mas antes nós não tivéssemos tido nem conhecimento daquilo. E o crente não se desperta para isso, não. O crente se desperta assim: Deus vai fazer, ô glória, eu vou me deitar que Deus vai fazer mesmo. Nós temos que ter consciência para despertar para tudo o que Deus fala conosco na sua palavra. Aleluia. Bom e ruim.
Porque tem coisa ruim que Deus fala conosco. Não é nada boa. A Bíblia está dizendo aqui, a disciplina tem hora que não serve para nada, só para machucar, só para doer. Mas se você fizer, mas se você suportar, ela vai produzir fruto pacífico de justiça. Deus vai fazer a parte dele, aleluia. É essa a esperança que nós devemos ter, irmão. É essa a condição. Desligue desse evangelho fantasioso que a gente ouve por aí. Isso não é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não, irmão. Não é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho que a nossa fé nos leva a obedecer a Deus antes de eu querer alguma coisa para mim. Antes de eu sonhar alguma coisa para mim, a minha fé tem que levar para realizar o sonho de Deus em mim. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho que corrige. Quando eu comecei a pregar o evangelho, que eu pregava culto público, eu dizia: o evangelho é o cipó que está no meio do mato. Quando você vai passando com a pereba, só bate nela. O evangelho é isso. É confrontamento com o seu erro, é confrontando com suas falhas, com seus erros, com seus defeitos. Ele bate de frente. É por isso que ele é considerado protestante, protesta. Aleluia. Então, queridos, aqui está a palavra de Deus. A verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça, por exercitado por ela. Aleluia. É maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia. A igreja, quando tiver consciência de quem você é e o que Deus quer fazer na sua vida, a sua vida muda, a sua história muda. Aleluia. Não tem mudado porque nós temos andado remando contra o rio, contra a maré. Nós não temos andado a favor. A promessa do evangelho, irmãos, Isaías escreveu como é fazer do canto que é seco ter flores, do canto que não tem água ter água, o canto que não tem caminho existir caminho. Aleluia. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Vai produzir isso na sua vida. Aleluia. Então, irmãos, que essa palavra sirva de correção e de despertamento, para que você olhe para você, examine as suas atitudes e procure fazer de acordo com Deus está lhe orientando. Se você fizer como Deus está lhe orientando, Ele cumpre com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O meu ministério, desde que eu fui informado por Deus que eu ia ser separado, eu muito novo na fé, e Ele disse que eu ia passar por um processo lá no primeiro ministério, e quando eu vim para o segundo, Ele disse: aqui sim, aqui é que vai ser sua academia. E eu passei até o momento de Deus dizer: agora pronto, agora eu vou lhe tirar e vou fazer. E continuei fazendo do jeito que Ele disse. Nenhuma igreja, ela tem portas abertas, ela subsiste, que prega o evangelho mais verdadeiro do mundo existente. Ela não subsiste se não estiver dinheiro. É por isso que as igrejas é a ganância por dinheiro. Dinheiro. É dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, é dinheiro. É dinheiro, porque ele quer fazer aquilo para a glória do homem dentro do ministério, não para a glória de Deus. É para ele ser exaltado diante dos homens, ser visto. Dinheiro.
porque precisa de dinheiro. Já comigo, Deus disse foi assim: não fale em dinheiro até que eu determine. E se começar um trabalho com a família, sem um centavo, passando necessidade, olha, irmão, é tão grande esse mistério de Deus com a gente, que um dia desse, eu analisando isso, eu fazia culto com 50, 70 pessoas. Ninguém no meio dela se ofereceu para dar uma oferta. Ninguém. Durante um tempo determinado por Deus que eu não falasse, ninguém. E olha que vinha pessoas crentes. Ninguém perguntava: onde é que eu boto uma oferta? Cadê? Não vai tirar oferta? Ninguém falava nada. Deus cerrou mesmo. Ficou vendo só o meu coração onde é que estava. E quando o meu coração ficou no canto determinado, um dia ele fez sair. Lá no coberto, o velho Pedrinho, e aqui o irmão Mirtil, Gentil. Aí desse dia, pronto, Deus começou a prover nesse ministério para me manter e manter o ministério, para fazer o que precisa ser feito. Aleluia. É por isso que vocês não vê eu perturbado atrás de dinheiro, porque eu tenho uma promessa de Deus. Eu sei que a igreja é dele, ele cumpre o que promete. Eu fico esperando, e eu passo um momento difícil, mas eu sei esperar. Eu converso com minha esposa, e o meu momento difícil, às vezes é difícil, não é nem por causa de mim, mas eu assumo o sentimento, a compaixão, e eu passo a sentir. Elino uma vez disse para mim: pai, você passa por alguns problemas porque você sai procurando problema dos outros para resolver? Não, irmão, porque a gente serve. Hoje eu cheguei na casa da irmã Veridiana, o esposo dela trabalha na firma, uma situação lá, um problema, uma coisa lá, uma dificuldade. Na hora que a minha filha que estava lá falou, eu corri e fui resolver. Fui lá na loja, comprei as coisas necessárias, resolvi. Por quê, pastor? Porque eu creio que eu sou um servo, e aquilo que Deus mostra para mim é responsabilidade minha. Eu tenho consciência. Se eu for passando aqui e eu ver uma coisa, então é eu que tenho que ir. Ei, vem aqui, irmão, olha, tira aqui. Quando chegar lá, tu vai estar lá anotado. Se você só faz o que é mandado, tu é um inútil. Tem que ter atitude. E eu sou servo, eu sirvo. Eu vou. E glória a Deus por isso, que eu tenho um coração servidor. Então, irmão, aplauda Jesus, vamos ficar em pé. E glória a Deus por isso.